Você naturalmente deve saber que, para aprendermos e para tomarmos decisões no dia a dia, a gente precisa manter a cabeça fria, né? Longe das nossas emoções. Errado! Durante muito tempo, as emoções foram entendidas como sendo uma coisa primitiva, que poderia nos atrapalhar em momentos em que deveríamos ser mais racionais. Mas o estudo da cognição e da neurociência tem mostrado algo bem diferente. No episódio de hoje, você vai entender a importância das emoções quando falamos de aprendizagem. As emoções são reações que nos informam que algo importante está acontecendo no ambiente à nossa volta. E todo mundo já experienciou as manifestações delas. Alterações na nossa fisiologia, mudanças na nossa percepção e na nossa cognição, que nos fazem prestar atenção num certo tipo de estímulo em detrimento de outro. Ou seja, com muita frequência, as emoções nos levam a aproximar, a afastar ou a confrontar alguma coisa. Para pensar no exemplo, imagine uma situação de perigo, como se encontrar com um animal ameaçador. Rapidamente, o funcionamento dos nossos órgãos vai mudar para facilitar a nossa ação. Por exemplo, vai direcionar mais sangue para as nossas pernas, vai dilatar nossa pupila para aumentar a percepção visual, vai enrijecer os músculos, dentre outros exemplos. E quando falamos de cognição, algo muito notável é o redirecionamento da atenção para o estímulo ameaçador, o que te leva a esquecer da sua prioridade antes disso, já que a prioridade se torna sobreviver. Ou seja, as emoções não são como trens desgovernados, elas seriam algo mais semelhante à mudança no curso do trem, que podem ter implicações importantes no resultado final. Mas as emoções não servem só para nos livrar daquilo que parece perigoso. Ela também é importante para coisas positivas. Por exemplo, se você se sentiu feliz em uma situação, é natural que, em uma oportunidade futura, você busque a mesma satisfação. E se a gente traz isso para a realidade da aprendizagem, nós podemos lembrar diretamente do nosso episódio sobre motivação, em que falamos sobre a importância que a recompensa ao fim do aprendizado pode ter. Não é à toa que o neurotransmissor dopamina não está apenas relacionado com a motivação, mas também com a aprendizagem. Porém, não dá para dizer que um estímulo é sempre bom ou sempre ruim. E por isso é essencial analisarmos o contexto. Por exemplo, um professor que chega à sala com uma pilha de provas pode ser algo normal se já foi esperado pelos alunos. Mas também pode ser um grande causador de ansiedade se essa for uma prova surpresa. Mais importante ainda é entendermos como que esse contexto está sendo interpretado por nós. Isso porque emoções diferentes podem ter manifestações corporais semelhantes. Por exemplo, taquicardia, estado ofegante, sudorese, são reações que podem se manifestar tanto diante de uma situação ansiogênica, como também em situações de excitação sexual, de alegria. Muitas vezes, quando não temos certeza do que estamos sentindo, podemos atribuir nossas reações corporais a certos motivos, quando, na verdade, a causa primária foi outra. É mais ou menos isso que pode ocorrer quando dizemos que alguém está descontando as emoções na gente. Imagine uma professora que chega em sala depois de ter discutido com seu marido. Algumas manifestações fisiológicas, psicológicas, podem levá-la a acreditar que o estímulo que está causando aquela reação é o aluno indisciplinado e não aquela briga que ela teve com o marido. E dessa forma a professora pode demonstrar uma reação desproporcional dentro da sala de aula, algo que certamente vai influenciar no aprendizado dos alunos. E é claro que não são apenas os professores que são sujeitos a prejuízos causados pelas emoções. Os alunos também. Um aluno que está ansioso com a separação dos pais ou que tem algum outro problema pessoal pode encarar uma prova como sendo a causa do seu estresse. E nessa hora é comum que o estudante não consiga entender o que está acontecendo. Ele estudou a matéria, ele não costuma ter dificuldade em fazer provas, mas por algum motivo ele acredita que aquela prova especificamente o está deixando nervoso.
Se você lembrar que as nossas emoções também alteram o foco da nossa atenção, fica evidente o porquê de nessa hora acabar surgindo aqueles famosos brancos, já que seu sistema atencional entende que você está numa situação de risco. E o que ele menos quer nessa hora é que você fique pensando sobre números, regras gramaticais ou sobre a Idade Média. Vale destacar que, mesmo nos casos em que o estudante identifica o real motivo da sua ansiedade, isso por si só não garante um foco nos estudos ou na prova. Lá no episódio sobre memória de trabalho, nós comentamos sobre como que a gente mantém poucas informações simultâneas na nossa consciência. Se você está preocupado com algo, é comum que você fique repetindo em pensamento que você está com esse problema ou que você fique pensando em como solucioná-lo. Para isso, seu gasto energético vai ser enorme e acaba não sobrando recursos cognitivos para você manejar ao mesmo tempo as informações do seu problema enquanto pensa sobre o que você aprendeu. Em termos fisiológicos, nós sabemos que o estresse prolongado pode estimular a produção constante de glicocorticoides, que são hormônios com potencial de atuar em uma área do cérebro associada com a memória, que é chamada de hipocampo. Os glicocorticoides podem destruir neurônios do hipocampo, o que certamente impactará na aprendizagem. Apesar disso, um pouco de carga emocional pode nos deixar vigilantes e pode ajudar na absorção do conhecimento, mas desde que seja uma excitação leve. E para isso você não precisa estimular um estado ansioso, já que um exercício físico pode ter o mesmo efeito, além de ter efeitos positivos no seu aprendizado de outras formas. Mas eu tenho que dizer que não são apenas emoções negativas que podem prejudicar os alunos, mas também as emoções positivas em excesso. E aqui nós temos que falar de algo importante, que é o desenvolvimento lento e tardio da área do cérebro conhecida como córtex pré-frontal. Essa área está muito relacionada com a contenção de impulsos e com o pensamento a longo prazo. Porém, ela completa seu desenvolvimento apenas depois dos 20 anos de idade. Durante a adolescência, ocorre ainda um fenômeno que altera nossos circuitos neurais relacionados com a motivação, o que nos leva a querer buscar cada vez mais experiências novas. Agora imagina essa combinação: alta disposição para experiências novas, somada a pouca inibição. Nessa situação, a incapacidade de escolher uma recompensa futura que será trazida pelos estudos pode acabar dando lugar a uma recompensa momentânea com pouco impacto para a aprendizagem. Por todos esses motivos, é importante que tanto professores quanto alunos estejam conscientes do que estão sentindo e das suas motivações. Além disso, é muito importante que aqueles que ensinam reforcem os ganhos a longo prazo dos estudos, já que essa pode ser uma tarefa difícil para os alunos mais novos. O papel educacional é fornecer maiores oportunidades para emoções positivas, que instiguem o entusiasmo, o envolvimento, a criatividade, enquanto diminui situações com potencial de gerar emoções negativas, como ansiedade, frustração e medo. É claro que não é possível chegar a um nível ideal, onde não há 100% de emoções positivas e em que as emoções negativas estejam ausentes. Mas o trabalho pela predominância de um contexto motivador pode ser constante. Inclusive, por vezes, os alunos nem precisam falar de certos incômodos. A manifestação das emoções por meio de expressões e linguagem corporal é um forte comunicador, o que pode ajudar o professor a identificar um aluno que está indisposto ou que está confuso. E isso é muito útil, principalmente no caso de estudantes com medo de exposição ou que passam algum desconforto na escola que ainda não foi anunciado a ninguém, como situação de desamparo, ameaças, bullying, dificuldade de adaptação, dentre outras coisas. A atenção mútua de professores e alunos a aspectos emocionais pode fazer toda a diferença para um aprendizado efetivo. E além disso, é extremamente importante o exercício de identificar as próprias emoções que estão sendo sentidas e transmitidas, pois muitas vezes elas não afetam apenas quem sente,
mas também aqueles que estão ao redor. A partir do momento em que aprendizes e professores passarem a entender a importância da emoção no aprendizado, ela não será mais encarada como algo que atrapalha a nossa razão, algo que atrapalha nossos pensamentos, mas sim como poderosos mediadores educacionais e sociais. E eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Deixa ela aí nos comentários. E se você quiser interagir diretamente comigo e com a nossa comunidade de apoiadores, é só você virar apoiador do nosso programa do Apoia-se. Clica no link da descrição e a gente se vê lá no nosso grupo secreto e exclusivo de apoiadores. Até a próxima.